Olá, Shalom, a graça e a paz de Jesus, paz do Senhor para todos. Chegamos aqui ao nosso terceiro dia de leitura da Bíblia toda. Nosso propósito é de ler em um ano, né, sem falhar nenhum dia. Então estamos aqui diariamente para a glória do Senhor. Hoje nós vamos ler aqui de Gênesis capítulo 7 até o capítulo 9. É uma leitura bem rápida, são 3 capítulos por dia e é bem prático, né? Bem rápido. Então a ideia é essa mesmo, a gente fazer essa leitura já pela manhã e aí você já fica em dia com o cronograma. Amém? Vamos fazer uma oração antes de a gente começar então e já vamos para a nossa leitura. Coisa de 15 minutos por dia a gente consegue ler a Bíblia toda em um ano. Pai, nós louvamos ao Senhor, adoramos, bendizemos, agradecemos ao Senhor pela tua bondade, tua graça, Senhor, tua misericórdia. Nos colocamos diante do Senhor, ó Deus, e agradecemos por mais um dia de leitura que o Senhor vai estar nos concedendo, que estamos iniciando, e que essa mensagem, essa palavra, essa live alcance, Senhor, o máximo de pessoas, que vidas sejam transformadas através dessa leitura, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá então, Gênesis capítulo 7 até o capítulo 9, nossa leitura de hoje. Gênesis 7 ao 9. Glória a Jesus. Só acertar aqui, ó. Isso. Amém? Gênesis capítulo 7. Noé e sua família entram na arca. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para si 7 e 7, o macho e a sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservarem vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque, passados ainda 7 dias, a farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos, e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo o réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês. Naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé e Sem e Cã e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos, com ele na arca. Eles e todo animal conforme a sua espécie, todo gado conforme a sua espécie, todo réptil que se roja sobre a terra, conforme a sua espécie, e toda ave sobre a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade, e de toda a carne em que havia o espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne, entraram como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor fechou a porta. Esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras,
e todo réptil que se roja sobre a terra, e de todo homem, tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo o que havia no seco morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus. E foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Lembrou-se Deus de Noé e de todo animal, e de toda a res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas, cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas tornaram de sobre a terra, sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias as águas minguaram, e a arca repousou no sétimo mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Versículo 5 do capítulo 8. E foram as águas indo minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Estamos no capítulo 8, versículo 7 agora. Então a gente vê Noé entrando na arca com sua família e o dilúvio chegando ali sobre a terra. E agora a gente vai ver Noé ali soltando pombo e eles então saindo da arca. Ele soltou um corvo que saiu indo e voltando até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão, e tomou-a, e meteu-a consigo na arca, e esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arranhada uma folha arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu, a tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave e de gado, e de todo réptil que se roja sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, toda ave, tudo o que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou suave o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Chegamos ao último capítulo de hoje, já vendo, é bem rápido a leitura, 3 capítulos, não dá nem 15 minutos, é muito rápido. O último capítulo, então, agora o capítulo 9, e a gente já encerra a leitura de hoje. Então, irmão, quem não lê a Bíblia não é por falta de tempo, é por falta de prioridade.
Não tem como dar desculpa. Eu falei na igreja lá com os irmãos, falei ontem, falei no grupo da igreja, não tem como dar desculpa. É menos de 20 minutos por dia. Se você não tem 20 minutos do seu dia para Deus, tem alguma coisa errada. Então a gente precisa de priorizar o reino de Deus. 15 minutos. Ah, mas eu acordo cedo e só chego de noite em casa. Então acorda 15 minutos antes, 20 minutos antes. Se você não pode acordar 20 minutos antes para fazer algo para o reino de Deus, para buscar o reino de Deus, eu tenho que te dizer que você está correndo um grande risco de estar perdendo tempo. Então essa é uma realidade que a gente precisa de colocar como prioridade. 20 minutos você lê a Bíblia toda no ano, né? E 20 minutos com sobra. A leitura mesmo dá 15. A live eu estou fazendo aqui não está dando nem 20 minutos com comentário, com oração, com abertura. Então a leitura mesmo é 15 minutos. Então é falta de priorizarmos mesmo o reino de Deus. Mas aproveitar que está começando o ano, como o pessoal fala, ano novo, vida nova, e mudar esses hábitos, né? Em nome de Jesus. Então envie essa live depois para alguém que você conhece, que precisa, que vive falando que não tem tempo, e fala para ela que é questão de prioridade. Vamos lá, capítulo 9. O pacto que Deus fez com Noé. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra e sobre toda a árvore dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move que é vivente será para vosso mantimento. Tudo que vos tenho dado, como a erva verde, a carne, porém, em sua vida, isto é, com o seu sangue não comereis. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, da mão de todo animal, o requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco, e com vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses, e de todo animal da terra convosco, desde todos os que saíram da arca, até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem, e este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens de sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então se lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio, para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu verei para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente, de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Estes foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos, fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai.
E despertou Noé do seu vinho, e soube que o seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo do servo seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. E concluímos, então, mais um dia, terceiro dia da nossa live de leitura da Bíblia, chegando aqui ao capítulo 9 de Gênesis. Olha, 3 dias, já estamos aí quase no capítulo 10, lendo um pouquinho por dia. E é isso, né? Esse hábito diário aí de estar todos os dias um pouquinho, vai fazer com que a gente alcance grandes coisas. Amém? Então é isso, pessoal. Deus abençoe. Amanhã a gente volta de novo. O objetivo aqui da live é ser bem rápido mesmo, é só para a gente parar aqui e ler juntos e para mostrar que é possível sim. Se priorizarmos o reino de Deus, é possível sim. 15, 20 minutinhos do dia a gente conclui a leitura da Bíblia. Amém? Então é isso. Amanhã a gente está de volta. Deus abençoe e fique na paz.